Aí galera, beleza? Bom, gente, temos aqui um exercício sobre o princípio da casa dos pombos de nível intermediário. Então, vamos à questão. Desde o dia da partida inaugural até o dia da final de um torneio de futebol, terão sido transcorridos 32 dias. Considerando que serão disputados ao todo 64 jogos nesse torneio, pode-se concluir que necessariamente, vamos lá, então 32 dias, 64 jogos. Letra A diz o seguinte: ocorrerão 2 partidas por dia? Não necessariamente, né? É uma afirmação falsa. Eu posso ter, por exemplo, 50 partidas no primeiro dia e nos 31 dias restantes, porque aqui não fala, que tem que ter jogo todo dia. Tá falando aqui que tem uma partida inaugural, e que e não fala que é todo dia que tem jogo, Tá falando que são 64 jogos em 32 dias. Pode ter dia que não tem nenhum jogo. Assim como pode ter também 31 dias com um jogo, e todos os restantes no outro dia, 32, e 32 no... Aliás, um jogo durante 31 dias e no outro dia 33 jogos, Então a letra A está falsa. Letra B. Haverá um único jogo no dia que for disputada a final? Aqui também não está dizendo nada disso, Não está dizendo que é um jogo só. Pode ter a final, pode ser que antes da final tenham outros jogos também. O número médio de jogos disputados por equipe será de no máximo 2. É outra coisa também que a gente não pode afirmar, Se ele tivesse falado que o número médio de jogos por dia é 2, exatamente 2 no caso, Aí estaria certo. Mas aqui está falando que o número médio de jogos disputados por equipe. O que garante que uma equipe não possa jogar mais de 2 vezes, em média? Bom, exatamente. A gente pode ter uma equipe, por exemplo, que dispute 3 jogos. Na verdade, a gente não sabe nem quantas equipes tem, Então, essa questão está falsa, Pode ser que esse campeonato seja um campeonato, sei lá, com 3, 4 equipes, Para você ter 64 jogos com 3, 4 equipes, ou seja, você pode ter equipes que enfrentam outras mais de uma vez, Não foi falado isso no texto, então, questão falsa. É uma questão falsa não porque não pode acontecer, é porque ela não acontece necessariamente, Pode ocorrer uma outra possibilidade. Letra D. Ocorrerá pelo menos um dia sem jogos no período da disputa do torneio. Não, Eu posso ter 2 jogos por dia. Ou, como eu falei, eu posso ter dias com um jogo só e outros dias com mais de 2 jogos. Então, é um item falso também. Letra E. Haverá 2 partidas do torneio que ocorrerão no mesmo dia. Bom, como é que a gente vai responder essa questão? Essa aí provavelmente é a verdadeira, As outras foram falsas. Mas como é que a gente pode garantir que haverá 2 partidas do torneio que ocorrerão no mesmo dia? Bom, o que diz o princípio da casa dos pombos? O princípio da casa dos pombos é o seguinte: se você tem N casas de pombo, N casinhas, e se você tem N mais 1 pombos, então você pode garantir o quê? Que em uma das casas, pelo menos, terá mais de um pombo, Se a gente tentar negar essa afirmação, então a gente supõe que todas as casas vão ter no máximo um pombo. Só que se todas as casas tiverem no máximo um pombo, eu vou ter um total de N pombos no máximo. Só que aí vai ficar faltando, Então esse pombo a mais, ou esses pombos a mais,
eles vão ter que entrar na mesma casa com outro pombo. E aí essa casa terá mais de um pombo. Então a gente vai usar esse princípio básico para essa questão. No lugar de pombo a gente vai colocar os jogos, né? E no lugar das casas são os dias, né? Então se a gente tem, vamos imaginar aqui, ele está falando que haverá 2 partidas do torneio que ocorrerão no mesmo dia. Vamos negar essa afirmação. Então, se a gente negar essa afirmação, a gente está dizendo que vai ter que todos os dias vai ter no máximo uma partida. Então, se a gente falar que em todos os dias haverá no máximo uma partida, então a gente está supondo aí que vai ter um total de partidas de 32 partidas, no máximo. E as outras 32 partidas? Então, por exemplo, se a gente tiver mais uma partida, por exemplo, então isso significa que, vamos lá, só voltando aqui o raciocínio, a gente está dizendo o seguinte, é melhor escrever tudo aqui para não ficar confuso para vocês aí que estão me ouvindo. Então, ó, a gente está suponha, né, que em todos os dias, haverão no máximo, hein, uma partida. Então isso é a negação do que ele falou na letra E. E aí a gente chega a que conclusão disso? Que a gente vai ter um total de 32 partidas. Porque qual é o máximo possível de partida? Se você fala que todo dia vai ter uma partida no máximo, então o número máximo de partidas é se todos os dias tiver uma partida. Então vai ter um total de 32 partidas no máximo. No máximo. Só que o que é isso? É uma contradição. Então a gente entrou em contradição. Por quê? Porque não tem no máximo 32 partidas. Você vai ter 64 jogos, né, que ele fala. E não partidas. Então 64 jogos nesse torneio. Se você chega na conclusão que tem no máximo 32 jogos, você chegou numa contradição. Portanto, o que ele falou na letra E é verdadeiro, né? Se você supõe uma coisa, a negação, se você supõe que não acontece o que ele falou, o que está escrito na letra E, e chega numa contradição, então significa que você não pode negar o que está escrito na letra E. Ou seja, essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Haverá 2 partidas do torneio que ocorrerão no mesmo dia, certo? Então é isso aí, galera. Questão finalizada, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima.